Salve aí rapaziada, esse é o Falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, precisando de um contador, meu irmão é Emanuel Campana, contato dele na descrição, nos comentários fixados, se eu lembrar. Mais de 25 anos de atuação na área, vai te ajudar com toda a parte financeira, contábil e tributária aí da sua empresa. Chame ele lá, fala que o precinho é camarada, fala que você veio do canal que o precinho é camarada. Tô abrindo aqui esse vídeo aqui pra gente trocar uma ideia aí sobre o que foi o ano de 2024 pro Palmeiras, né? Fazer algumas reflexões e tal, e já fiz isso meio que na live ontem, mas queria trazer aqui pro vídeo também, né? Porque lá daí a gente vai comentar, depois só vai comentando em cima, né? Lendo os comentários ali no chat, e acaba que o assunto meio que se perde, né? Então eu queria trazer uma reflexão minha para vocês, certo? E trocar essa ideia e saber de vocês aí o que vocês pensam, né? O ano começou promissor, certo? O Palmeiras acertou aí a vinda do Aníbal e foi um cara que encaixou muito bem, muito rápido no Palmeiras, né? Mas o Aníbal, depois ele começou a decair um pouco, né? E alternou boas e más partidas, tá? Eu acho que o saldo dele é mais positivo do que negativo aí no fim da temporada, tá? Mais positivo do que negativo. Meu microfone caiu, desculpem, agora não vou colocar na camiseta não, vai ficar na mão. Mas dava pro Aníbal ter rendido mais, certo? O que acontece pro Aníbal ter caído de rendimento? Noite, entendeu? Simples assim, começou a sair pra noite com Piquerez, com Rios, com os outros caras, e acabou meio que perdendo um pouco do ritmo, tá? Mesmo assim, um saldo positivo. E a gente não tinha esse jogador desde o Danilo, né? O Zé Rafael quebrou um galhaço em 2023, quebrou um baita galho, mas não era o cara exatamente ali para substituir o Danilo. E na moral, não é o Aníbal também, tá? O Aníbal é um estilo um pouco diferente, é um cara que é mais tomador de bolas e é um cara que não faz um jogo tão fluir tanto quanto o Danilo fazia, né? E daí depois o Palmeiras é campeão paulista com gol do Aníbal, inclusive na final, e aí começam a vir alguns reforços, né? Começa a vir o Felipe Anderson, que é anunciado ainda no Paulista, começa a vir aí o Maurício, começa a vir... quem mais? O Rômulo, que é anunciado até antes do final do Paulista. E assim, prometia-se ser um bom final de ano pro Palmeiras, certo? Porque o Palmeiras é campeão paulista, perdendo um jogo só pro Santos na final, e tava tudo bem. O Palmeiras classificou em primeiro no seu grupo na Libertadores, fazendo a terceira melhor campanha no geral, e só não fez a melhor porque o Abel fica com invencionices, né? E cara, foi ok, foi uma Libertadores ok do Palmeiras. Não foi uma primeira fase boa nem ruim, foi uma primeira fase ok. Empatamos com o Cerro Porteño os 2 jogos. Isso me preocupou um pouco, porque o Cerro não era um time bom. E ali depois que a gente empata com o Cerro o segundo jogo, a gente contrata o Diay, certo? Que é a contratação aí talvez a mais polêmica da temporada. Porque é um cara que chega, não faz bons jogos, tá? Eu acho que aqui dos jogos que ele fez aí, sei lá, 15 jogos, nem sei quantos jogos já fez. Depois eu vou fazer uma retrospectiva, tá? De cada um e dar nota para cada um, tá? Pro ano, como eu fiz aí o ano passado. Mas o Diay não foi bem enquanto ele esteve em campo, tá? Essa é a verdade, né? No todo aí a contratação dele foi a pior, na minha opinião. Porque o Rômulo não joga. Então não tem como a gente falar, o Rômulo. O Lázaro é um cara que é emprestado e imprestável. O Caio Paulista, que também veio no começo do ano aí, pra mim até teve bons momentos ali na temporada, melhores que o Diay, tá? Quando o Caio Paulista entra no lugar do Vanderlan depois da contusão do Piquerez, o time melhora bastante. Mas o Caio jogando de lateral, tá? Quando o Abel começa a inventar e colocar ele de ponta, acabou o futebol do Caio. Ele tinha acabado, trouxe o Caio para lateral, o Caio foi bem, depois começou a colocar o Caio ali espetado na ponta para ter alguém de velocidade pela esquerda, já que o Felipe Anderson não é esse jogador. Matou o Felipe, matou o Caio, matou o time, tá? Se tem um responsável, além da diretoria, pelo ano horroroso do Palmeiras, chama-se Abel Ferreira. Não tem outra pessoa. Não é o Anderson, não é a Leila. São também, mas não somente eles, tá? Não são jogadores. Os jogadores são os menores culpados. Porque ninguém foi lá e trouxe o Diay, tá? O Diay não colocou a arma na cabeça de alguém para trazer ele. Ninguém colocou a arma na cabeça do Caio Paulista para ele vir o Palmeiras. Não. Trouxeram esses jogadores.
tá? E quem avalizou, pelo menos avalizou, foi o Abel Ferreira. Principalmente a contratação do Caio Paulista, tá? Para você que não lembra, o Caio Paulista foi o seguinte: ele estava no São Paulo, o São Paulo tinha até uma data limite para fazer a compra dele, em definitivo pelo Fluminense. O Fluminense exigia 3,5 milhões de dólares, tá? Do São Paulo, porque o São Paulo já tinha pago alguma coisa do empréstimo, agora não lembro. O São Paulo não tinha esse valor, não dispunha desse valor, e o Fluminense falou, beleza, vamos abrir negociações com outros times. Ofereceu, o empresário dele ofereceu para o Palmeiras, perguntou o valor, né? O Anderson Barros perguntou o valor, o Anderson levou para a Leila e o Anderson levaram para o Abel avalizou e o Caio Paulista tá aí, tá? E vai ficar no Palmeiras, tá? Esse não vai sair não. A não ser que venha alguma proposta louca aí, enfim, e o Palmeiras empreste com obrigação de compra ou venda ele diretamente. Aí pode ser. Mas está no planejamento para o ano que vem, tá? Então, assim, depois que veio... Não que o Jai foi uma desgraceira, entendeu? Mas ali já dava amostras de como seria levado em consideração o final de ano do Palmeiras. Porque a gente tinha 2 laterais direitos titulares, certo? O Rocha e o Mike, e precisávamos de um reserva. Se vai apostar num moleque de 20 anos, por que não aposta no Gilberto? Por que não apostar no Ednei, que são moleques da base, certo? Principalmente o Gilberto, que vai estourar a idade aí, a qualquer momento. Entendeu? Eu não sei quando ele faz 21 anos, mas já tem 20. Por que não apostar nele? A mesma idade do Jai, a mesmíssima. Por que não apostar nele? Entendeu? E daí o Palmeiras leva o Campeonato Brasileiro meio a moda caralha, certo? Cai contra um Botafogo ali que não fez uma boa primeira fase de Libertadores, perdendo os 2 primeiros jogos, tá? Depois o Botafogo só viria a perder mais um jogo, se não me falha a memória, que foi para o Peñarol. E o Botafogo foi campeão com méritos. Mas até o Palmeiras pegar o Botafogo era um time que todo mundo falava, ó, vai cair pro Palmeiras. Todo mundo falou. Porque o Botafogo não vinha em grande fase, estava ali começando a despontar o Luiz Henrique, o Igor Jesus tinha acabado de chegar, tinha no máximo, sei lá, 8 jogos, né, tinha feito 3 gols, eu acho, 2 gols. Acabou que eles foram ali os determinantes para o Palmeiras perder, e as falhas do Palmeiras, tá? Antes veio a Copa do Brasil e ali pra mim a maior humilhação do Palmeiras no ano. Não é a perda do título brasileiro, não é a derrota pro Vitória em casa, não é a derrota pro Fluminense, não tinha um jogo, nada disso. Nada disso. Pra mim a maior vergonha que o Palmeiras fez esse ano foi tomar aqueles 2-0 do Flamengo no Maracanã sem fazer nada. Jogando como um time minúsculo, jogando como um time pequeno, com um pensamento tacanho. Muito por causa do seu treinador. Tá, que fez uma escalação ridícula, tirando aqueles 3-0 contra o Fortaleza e a escalação de domingo aí agora contra o Fluminense, acho que a terceira pior é contra o Flamengo, porque ele, não por causa dos jogadores em si, mas do posicionamento dos jogadores em campo. Olha como o time estava escalado aquele dia, em campo, tá, a formação. O Palmeiras estava basicamente no 4-1-4-1. Contra o Flamengo, que tem um meio de campo que trabalha muito bem a bola com De La Cruz e Gerson, 2 volantes que saem, marcam e jogam pra cacete, e você coloca um meio campo que não marca. E veja bem, marcar não é você se fechar, certo? O Corinthians fez uma retranca contra a gente naqueles 2-0 e conseguiu sair em contra-ataques. Marcaram bem e se fecharam bem. 2 pontos positivos. O Fluminense ontem, o Fluminense não se fechou bem. O Palmeiras teve várias chances contra o Fluminense. Vários, estou sendo exagerado. Mas é que o Palmeiras conseguiu as chances contra o Fluminense. O Fluminense não marcou bem. Qual chance o Palmeiras teve com o Corinthians? E principalmente até o Corinthians fazer 1-0. Depois que fez 1-0, o Palmeiras morreu. O Botafogo teve 4 chances de gol, fez 3 no Brasileiro. Foi um time que soube se fechar, entendeu? O Palmeiras começou atacando até bem, tal, bastante, e depois o Palmeiras morreu. Então, assim, vou chutar abaixo aí, 90% da desgraça do Palmeiras no ano é por causa do Abel Ferreira, tá? Vamos ver como vai ser agora em 2025. O Palmeiras não vai trocar o comando, infelizmente. Eu adoraria que trocasse, inclusive eu vou fazer um vídeo já falando disso, tá? Mandando um vídeo resposta, acho que eu nunca fiz isso no canal, tá? Em 6 anos de canal quase, eu acho que eu nunca fiz isso. 6 anos não, 7 anos quase. Mas eu vou fazer porque é foda, tá?
E, bom, passa pelo Abel. E, enfim, estamos na água, certo? Em 2025, se não mudar o pensamento do Abel. Se ele não deixar de ser arrogante, tá? Essa é a verdade, tá bom? Era isso. Gigantesco abraço a todos. Falei até demais. Um beijo pra todo mundo e avante palestra. Um beijo, ó.